O poder espiritual do jejum. Uma conexão profunda com Deus. Muitas vezes esquecemos um segredo especial que pode nos aproximar mais de Deus. Essa prática foi tão importante que até Jesus a realizou antes de enfrentar grandes desafios: o jejum. Mas jejuar não é apenas ficar sem comer, é uma forma de se conectar profundamente com Deus. No livro de Mateus, Jesus ensina: quando jejuarem, não fiquem com cara triste para mostrar aos outros que estão jejuando. Eu garanto que essas pessoas já receberam sua recompensa. Mateus 6,16. Isso nos mostra que o jejum é um ato pessoal entre você e Deus, e não algo para exibição. Desde os tempos antigos, grandes líderes espirituais praticaram o jejum para buscar clareza e se aproximar do Senhor. Martinho Lutero, por exemplo, jejuava para limpar a mente e meditar sobre a Bíblia. O significado espiritual do jejum. Do ponto de vista teológico, jejuar não é apenas abrir mão da comida, mas um presente para Deus. Cada tradição cristã pode interpretar o jejum de uma maneira diferente. Alguns o veem como purificação espiritual, enquanto outros acreditam que fortalece a oração por uma necessidade urgente. Independentemente da interpretação, o essencial é o desejo de se aproximar de Deus com um coração sincero. Como começar a praticar o jejum? Se você nunca jejuou, pode começar pulando uma refeição e usando esse tempo para oração e leitura da Bíblia. Pequenos passos podem gerar grandes transformações espirituais. O jejum ajuda a deslocar o foco do corpo para o espírito, tornando nossa fé mais forte. Em Zacarias 7,5, Deus questiona o povo: quando jejuaram durante esses 70 anos, foi realmente por mim que jejuaram? Isso nos convida a refletir sobre o verdadeiro motivo do nosso jejum. Ele não deve ser apenas um ritual, mas um caminho para uma conexão sincera com Deus. Exemplos de jejum na história bíblica. Ao longo dos séculos, o jejum foi usado como um meio de purificação e busca por direção divina. Agostinho relatou em suas Confissões como o jejum o ajudou a lutar contra as tentações e a se aproximar de Deus. Elias jejuou por 40 dias antes de encontrar Deus no Monte Horebe. 1 Reis 19, 8-12. Ana jejuou e orou fervorosamente no templo pedindo um filho, e Deus a atendeu. 1 Samuel 1, 11-15. A verdadeira essência do jejum Jesus nos ensina que o jejum deve ser feito em segredo e com humildade. Quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que vê em secreto. Mateus 6,17-18. O jejum não deve ser uma exibição de espiritualidade, mas um momento de intimidade com Deus. Em Isaías 58, versículos 6-7, Deus diz que o verdadeiro jejum é aquele que leva a justiça e a compaixão pelo próximo. A expectativa de uma resposta divina é claramente vista no caso de Jonas e os ninivitas. Em Jonas, capítulo 3, versículos 5-10. A resposta dos ninivitas ao chamado de Jonas para o arrependimento, demonstrada pelo jejum de todos os habitantes, desde os mais humildes até o rei, e até mesmo dos animais, ilustra como uma nação inteira transformou suas ações e seus corações diante da ameaça de destruição. O jejum não é apenas uma expressão de tristeza ou arrependimento. É uma poderosa declaração de esperança e um pedido por renovação. Ele prepara o caminho para mudanças significativas, tanto internamente, no coração dos praticantes, quanto externamente, nas circunstâncias ao seu redor. Assim, essa disciplina espiritual é tanto uma jornada pessoal quanto uma prática comunitária, capaz de alterar o curso dos eventos, guiando indivíduos e comunidades para um futuro moldado pela justiça divina e pela misericórdia. No mundo moderno, o jejum é mais relevante do que nunca. Em uma sociedade marcada pelo consumo rápido e pela gratificação imediata, o jejum surge como um contraponto poderoso, convidando-nos a desacelerar e refletir sobre nossas vidas espirituais e físicas. É como apertar o botão de pausa em um dispositivo barulhento, permitindo-nos apreciar o silêncio e ouvir nossa voz interior, e mais importante, a voz de Deus. Essa prática milenar, sustentada por exemplos bíblicos, como em Isaías 58,
onde o jejum é descrito não apenas como abstinência de alimento, mas como um ato de libertar os oprimidos e compartilhar o pão com os famintos, ressalta a importância de repensar nossas prioridades e renovar nosso compromisso com valores mais elevados. O jejum oferece uma oportunidade para reavaliar o que consideramos essencial, desafiando o consumismo que muitas vezes domina nossas vidas. Ele nos ensina disciplina e autocontrole, qualidades valiosas em uma época em que somos constantemente tentados a ceder aos excessos. Além disso, ao jejuar, seguimos os passos de Jesus, que jejuou no deserto como preparação para seu ministério, conforme relatado em Mateus 4, versículos 1 a 2. Ao nos privarmos temporariamente de comida, ganhamos não apenas clareza espiritual, mas também compaixão, ao nos identificarmos com aqueles que sofrem com a falta de alimentos. O jejum pode ser uma forma de protesto ou advocacia, uma maneira de se solidarizar com os que são privados, voluntária ou involuntariamente.